Geralmente essa empreita primeiro passo não tem muro nem portão e a pessoa que vai comprar ela é uma pessoa que ganha abaixo de R$ 4.000, 3.000 e alguma coisa. Nessa empreita primeiro passo, geralmente o cliente vai comprar uma casa entre 1 e 2 dormitórios. Qual que é a metragem mínima de uma casa de 1 dormitório? 35 metros. É impossível fazer uma casa menor do que 35 metros quadrados. A conjuntura de quartos, cômodos que são necessários para que saia um alvará de uma casa unifamiliar não pode ter menos de 35 metros quadrados. Então, essa casa de 35 metros quadrados, ela é correspondente à metragem mínima de 1 dormitório. A metragem mínima de 2 dormitórios é 44 metros quadrados. É impossível fazer uma casa com menos de 44 metros quadrados de 2 dormitórios. E é impossível fazer uma casa com menos de 51 metros quadrados com 3 dormitórios. Então, geralmente, quando a gente não é engenheiro ou arquiteto, a gente precisa saber, numa modalidade técnica, são as metragens mínimas. Então, é impossível fazer uma casa com menos de 35 metros, e é o mínimo de 1 dormitório. É impossível fazer uma casa com menos de 44 metros, e é o mínimo de 2 dormitórios. É impossível fazer uma casa de 3 dormitórios com menos de 51 metros quadrados, onde a gente tem uma casa que tem 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia, certo? 35 metros é quase um flat, né? É quase um flat. Geralmente as pessoas fazem coisas ainda menores. Por exemplo, em São Paulo tem muito. Eles chamam de estúdio, né? São 26, 28 metros. Eu já vi um apartamento de 26 metros quadrados. Toda vez que eu ia em eventos da Remax, eu ficava nesses estúdios. Aham. Eles são basicamente assim: você entra um banheiro, uma cozinha junto e um quarto, Um né? quarto. Uma sacada. Geralmente dá 26, 29 metros quadrados. Essas metragens, então, são metragens mínimas, né? A gente tem 3 empreitas. A empreita primeiro passo, que é uma empreita na casa de R$ 3.000, sem muro e sem portão. Uma outra empreita é a empreita premium. Ela é R$ 3.500. A empreita premium, ela já tem muro, tem portão, ela já tem um piso decente, ela já tem os muros chapiscados, eles não são rebocados, tá? E essa empreita, ela geralmente atende uma família que vai comprar uma casa de 4 a 6 mil reais. Segunda empreita. Pera, deixa eu gravar. Eu tô gravando aqui, você vai receber esse vídeo. Essa empreita geralmente é de 4 a 6 mil, tá? Geralmente quem ganha nesse valor vai nessa empreita. E quem ganha de 4 a 8 mil, ou de 8 mil até 13 mil, de repente tem uma boa entrada também, esses de 4 mil, pode alcançar uma empreita chamada Gold. Essa empreita Gold hoje, o preço dela é 3.800 por metro quadrado. Disso vislumbra uma casa até R$ 1 milhão. Isso são coisas de casas de 600 mil para baixo, tá? Uma empreita Gold pode suportar ou atender um cliente até R$ 600 mil. Acima são outras empreitas que eu vou entregar isso para vocês. Empreita Gold Condomínio, empreita Elite, a empreita Império, que essas empreitas elas têm todos os amparatos de uma casa de condomínio, por exemplo. Elas têm lá até quanto a pessoa pode comprar um forno, até quanto pode ser investido, por exemplo, numa porta frontal, tipo uma empreita Império vai ter uma porta frontal de R$ 20 mil. Então tem os seus acabamentos definidos de acordo com o padrão e os seus metros quadrados também de acordo com essa realidade. Mas falando nesses 3 processos, é para vocês entenderem que é o seguinte: quando você tem domínio de custo, de preço de metro quadrado, e você tem domínio de simulador, você tem a possibilidade, tecnicamente, de resolver inúmeros clientes e você ter um universo à sua disposição. Por quê? Porque, na verdade, grande parte das empresas, sendo elas 99%, terceiriza essa tarefa aqui para um caixa aqui. Só que o caixa aqui, ele não tem a técnica que a gente tem. Ele perde todas as vendas. Tipo, se você é uma pessoa que começa a trabalhar tendo construção e leva tudo para o caixa aqui, você perde tudo. Porque o caixa aqui olha para Carol e fala: Carol, eu fiz uma simulação para você de 250 mil, pediu 80 mil de entrada e é isso. Aí o cara vai embora. Aí nisso que ele foi embora, ele vai chegar e vai falar assim: olha, Carol, é o seguinte, não comprei porque eu não tenho 80 mil, eu só tenho 30. Ah, então tá bom, qualquer coisa você me procura. Ou então vai dar certo e o caixa aqui aprova o crédito, que nem a menina do Itaú, só que ele não constrói. Ou ele não vai no caixa aqui, ele vai lá e faz um projeto. Só que ele faz um projeto com o engenheiro de um sonho que ele ainda não pode ter. Ele pode ter uma casa de 70 metros, ele fez um projeto de 100. Aí ele vai no caixa aqui, no construtor, ele se perde. E aí, se ele não achar uma união, ele fica perdido, ele perde dinheiro, ele faz projeto errado. Às vezes a gente pega muitas casas aqui que a pessoa tem que trazer ela para a realidade. Vai ter que esconder ou vai ter que derrubar um pedaço do baldrame que já está construído, porque tem que fazer uma casa menor para que essa pessoa consiga entender. Até as nossas casas de terceiro acontece muito isso. Aham. Porque as pessoas não têm noção de quanto ela pode pagar.
vai para a caixa, né? Aí primeiro avalia quanto ela pode gastar e aí eu faço a jogada e encontro a casa. Tem que trazer ela para a Mas realidade. várias vezes o correspondente falou, ó, não dá, você não consegue comprar porque você tem que dar tanto de entrada. E nós aprendemos no jogo, a gente coloca a entrada junto no valor da casa, sobe a casa. Né? Exato. No problema do financiamento de terreno em construção é que é o seguinte, o engenheiro que vistoria essas obras, ele geralmente tem uma regra para ser seguida. Ele segue a CUB. E aí, dentro desse processo de CUB, como que funciona esse processo? Ele vai fazer o seguinte, ele vai avaliar a CUB do estado. Então, tipo, uma CUB proporcional aí na região ali que vocês estão, é uma CUB entre 2 e 400. Né? Então, o que, que acontece com um financiamento? Vou dar um exemplo para vocês. Se você vender uma casa hoje, sei lá, vamos pensar, de 50 metros quadrados, a Caixa Econômica Federal vai avaliar dessa forma aqui, ó. 50 vezes 2.400. Ela não paga mais do que 120 mil numa casa dessa. Só que se você vender essa casa na CUB real, ela dá prejuízo, porque ela custa mais para fazer. A CUB é desonerada, ela é errada. Então, o que a Caixa paga 120 mil, eu vendo diferente. Eu vendo 50 vezes 3 mil. Eu cobro 150 mil nessa casa. Mas como que vai pagar 150 mil nessa casa se a Caixa só paga 2.300 e só avalia em 120 mil? Eu crio uma metragem barata. Então eu venho aqui e coloco aqui mais 25 metros de garagem. Então essa mesma obra que eu estou vendendo por 150 mil, ela passa a ter agora 75 metros quadrados de construção. 75 dividido por 150 dá 2 mil. Aí a Caixa fala, pô, que legal, essa casa aí tá dentro do padrão, vou pagar o financiamento dela. Tá tudo certo. O detalhe é que eu consigo construir esses 25 metros quadrados por 6 mil reais. Eles são metragens mais baratas. Como é que eu descobri isso? Eu vendi 10 casas igual assim, pra fazer, e aí tinha uma varandinha, que a varandinha mínima aqui é 1,44 m. E aí eu não quis negociar com o construtor pra ele fazer essa varanda, porque ele me cobrava X metros, vamos supor, 2,5 por metro quadrado. Eu falei, não, as varandinhas eu mesmo faço, porque eu gastava 900 reais pra fazer as varandinhas. E aí eu tava sentado assim, e o cara tava fazendo as varandinhas, e aí eu falei, pô, cara, se a Caixa paga 2 e pouco nessa varandinha desse tamanho, e se eu criasse uma varanda maior? Aí eu fui criando essas varandas maiores. Fui criando. E aí eu fui entendendo como fazia para as pessoas não precisarem ter entrada para comprar uma casa. Ou como, porque eu não gosto de atender a pessoa com zero de entrada, mas eu consegui atender a pessoa que ela queria comprar algo que talvez faltasse 20 mil, 30 mil. E aí eu vou explicar isso para vocês. Por exemplo, vamos colocar uma simulação aqui para vocês entenderem, ó. Pessoa física, aí você vai colocar ali, isso aí, forma de financiamento, residencial, construção. Aí você vai colocar o valor do imóvel. Coloca, não, aí não, valor do imóvel, 350 mil. 350. O cálculo que o Alexandre faz é quase o mesmo que a gente faz para avaliação do imóvel, né? SP ali, você pode colocar SP. Não, você vai ter que descer lá embaixo. SP. Aí você vai colocar, pode ser da Mantina, não tem problema não. É tudo a mesma coisa. Próximo passo. CPF você não precisa colocar, depois data de telefone você não precisa pôr. Renda bruta, pode colocar que a renda bruta desse cliente é 8 mil. No Olerite é sempre o total de vencimentos ou total de proventos. Data de nascimento pode colocar qualquer uma aí. Beleza, ali possui mais de 3 anos de registro, geralmente todo mundo possui. Geralmente todo mundo possui filho, então possui mais de um comprador independente. Desce para baixo, tá tudo ok. Próximo passo. Ali você vai clicar no segundo. Compra de terreno mais construção. É esse aí. Aí você vai descer para baixo, você vai clicar em alterar. Aqui, ó. Alterar, você vai colocar lá na price. Onde está saque TR, aqui você clica, coloca price, sempre apaga a entrada. E aí você vai colocar calcular. Beleza, desceu para baixo, parcela de 2 mil reais, vai liberar 280 mil, sobe ali, só para cima. Aqui, ó, você tem que trabalhar com isso aqui, e muitas vezes o cara não tem tudo isso aqui. Quem dominar isso aqui vende para todo mundo. Então, tipo assim, esse cara, ele quer... E outra, isso aqui não é dominar, assim, eu tenho que achar uma casa que aparenta valer mais. Você tem que construir nesse caso. Então, tem que ter a metragem adaptada exata para fazer esse processo.
Vamos imaginar então que você quer comprar agora um imóvel que custa, para a Caixa vai ter que entender que é 350, mas você só tem 280 para trabalhar, correto? Como é que você vai resolver esse caso? Você precisa operar com os 280, deixar a CUB a metragem no valor da CUB daquela região para poder operar nisso. Só que tem um outro detalhe, a Caixa não paga 100% lote. Você vai ter que operar também na parte do lote. Então a gente precisa de uma calculadora aí. Daí, no caso, Alexandre, você vai construir uma casa 280 menos os 70 mil de entrada. Não, porque a pessoa não vai ter os 70 mil nesse caso. Então você vai tirar daqui dos 280. Vou trabalhar aí. Isso, vou trabalhar aí. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar ali que tem 280 mil e com lote é 70 mil, certo, Carlos? Quanto que eu tenho que colocar para pagar um lote de 70 mil, Carlos? Total, se a Caixa paga só 80%. A Caixa paga só 80% de 70 mil. Para mim colocar para pagar 70 mil, quanto que eu tenho que pôr o valor do lote? Porque a Caixa recebe um documento com isso. O cálculo que vocês têm que fazer para cair o dinheiro exato na conta do cliente é 70 mil dividido por 0,8. Põe aí, 70 mil dividido por 0,8. 89.744. 89.744. Se eu não colocar e não for avaliado nesse valor, não vai pagar os 70 mil exato. Então, se eu já pôr ali 89, eu já entendi que eu já consegui, então, de 70 para 89, já consegui inibir 18 mil reais de entrada desses 70, porque eu estou jogando a mais o lote, correto? Quando a pessoa tem 0 de entrada, não é no lote que ela quer, é no lote que dá certo. Eu já sei, por exemplo, lá em Itapira tem um loteamento que o cara quer vender os lotes por 90 mil. Ali é o lugar para atender quem não tem entrada, irmão, porque ali o lote avalia mais. Que lugar? Eu esqueci o nome agora, mas depois eu vou pegar. Maria, será? Vou pegar lá. Aí, o que acontece nesse ponto? Então, eu já crio isso. Eu já sei que eu vou ter que passar o lote por 89. Só que eu estou trabalhando com 280 mil. Dentro dos 280 mil, 70 vai para um lote. Sobrou 210, não sobrou? Pega aí 210 e divide aí pela minha empreita. 210, vamos pensar em empreita mais barata, dividido por 3 mil. 210 mil dividido por 3 mil. 210 mil dividido por 3 mil. 70 metros quadrados, ok? Eu não posso apresentar isso para a Caixa, porque se eu apresentar isso para a Caixa, ela vai fazer o seguinte, ela vai calcular 350 mil, porque ela não trabalha com 280, ela trabalha com 350. Ela tem que imaginar que o cliente deu 70. Com 350 mil, ela vai tirar 89 mil do lote, tecnicamente, que a gente está colocando no lote 89 mil, vai ficar 350 menos 89 mil, põe aí. 350 menos 89 mil. 261 dividido por 70. 4 e quanto? 3. 3 e quanto? 3 cravado. 210 mil dividido por 70. Não é 210, é 350 menos 89. 350. Menos 89 mil do terreno. Sobrou 261 mil, não foi? Que você falou? 250, 289 mil. 261. 261 dividido por 70 metros. 3.728? A Caixa não paga isso aí. Então eu preciso ter metragem. Então como que eu faço esse cálculo? Eu pego o que está sobrando. Eu pego 280 mil que eu tenho, tiro 70 para pagar o lote, sobra 210, não é? Eu crio metragem. Eu vou lá, crio 25 metros de garagem e mais 10 de varanda. Então eu sei que eu faço isso aí tudo com uns 15 mil reais. Então eu pego do valor de 210, tiro menos 15 mil para fazer essas varandas. Isso vai sobrar 195 metros. Aí eu ponho 195 mil. 195 mil dividido por 3 mil. É porque, na verdade, a Caixa paga o valor da casa total, incluindo varanda. Só que a varanda você não vai utilizar 3 mil metros quadrados dela. Exatamente. Daí é onde você consegue fazer a casa. Exatamente. Valor reduzido. E muitas vezes dá corpo na casa para encher o olho do cliente. Entendeu quantos metros aí? 65, 66. Então, deu 65 de metragem, só que aí a gente está falando em mais 25 de garagem e mais 10 de varanda. Aí a gente está falando numa casa que vai ter 100 metros quadrados. Aí agora vamos fazer um cálculo de 100 metros quadrados, que nós vamos mandar isso para a Caixa. 350 mil menos 89. R$ 2.061, dividido por 100 metros. 2.600. 2.600 e pouco. Continua razoável. Tem que fazer o quê? Nesse caso? Aumentar mais um pouco a
Tem que aumentar um pouco mais a varanda e diminuir um pouco a metragem da casa. Teria que colocar, tipo assim, aí nesse caso uns 18 metros de varanda. É ao contrário da casa que deu 65, não é? Uhum. O ideal aí é você fazer o seguinte, você faz 60 de casa, 25 de garagem, 25 de varanda. Põe a casa lá nos 105 metros. Divide lá 261 por 105. 60 de garagem, 25 de varanda. Nesse caso, né? Porque nesse caso a gente tá falando de 280 mil. Vai ter cliente que não vai ser assim. Mas nesse caso... 261 dividido por 105 deu quanto? 261 mil dividido por 105. 2.465. Então, aí ficou razoável. Aí fica legal deixar desse jeito. 60 metros de casa, mais 25 de garagem, 25 de varanda. Quando a gente entende esse jogo de simulação e esse processo aqui, a gente vai conseguir atender o cliente com 10 mil, com 15 mil, com 20 mil, com carro, com não tem o dinheiro todo. E vai apresentar para ele uma metragem. Quando vocês tiverem dificuldade desse processo, eu vou ajudar. Vocês vão falar, tem um cliente assim, assim, assim. Eu vou falar, esse cálculo é assim, 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 faz isso e isso. Para que possa atender. Esse cálculo não tem Não, ainda já- nada pra gente deixar já algumas coisas como parâmetro, Ele não é proporcional. mas não tem nem como a gente colocar agora como Divide por Que nem- 0,8 e tem que chegar numa metragem de 2.400 o metro. É a regra. Na soma dividida por tudo. 2.400 o metro, porém a gente não conta com a área da varanda. Conta com tudo. Você só não cobra do cliente esse mesmo valor, mas você conta. O nosso time de corretor vai separar as melhores opções para você, para que você possa estar escolhendo essa parte de te ajudar a escolher o terreno. Você fica tranquilo que eu tenho as melhores opções na cidade. Qual que é o quarto passo? O quarto passo é a engenharia, o projeto que Eu você tenho que vai procurar escolher. engenheiro? Não, nós temos todo o assessoria e o apoio para você escolher. Legal. Qual que é o quinto passo? Quinto passo é a assinatura junto à Caixa Econômica. Bacana, você me acompanha na assinatura, tem suporte disso? Claro, hoje nós podemos fazer ela até online. Qual que é o sexto passo? Você dá o início na obra junto Você, eu tenho que iniciar Não. a obra? Nós vamos dar início Vocês vão na dar obra início. junto à Caixa Econômica, liberando, começamos a iniciar a construção. Bacana. Essa apresentação ela é base. A importância de explicar isso dessa forma vai passar que você tem todo um corpo, todo um aparato. E sempre quando ele te perguntar, é o setor que vai fazer. Setor, quando eu penso em setor, eu penso em 100 pessoas e 100 computador, assim, eu penso uma coisa gigantesca. Então, o nosso setor de engenharia, o nosso setor jurídico, o nosso setor de aprovação de crédito é quem cuida dos processos. Antes de você fazer essa primeira apresentação, é muito interessante você fazer uma sua ou da União. A União tem 17 anos de mercado, 53 franquias e está em 14 estados. É uma empresa franqueada desde 2019, é uma empresa que tem o maior volume de entrega de chave e assinatura de contrato na modalidade de terreno e construção do Brasil. Você pode conferir isso através do YouTube e do Instagram, que eu vou estar te enviando os links. Eu sou a Carolina, tenho isso, isso e isso, cresce tal, 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 tal. Então você pode complementar com uma apresentação sua e uma da União antes de começar essa apresentação. Esse é o início do script, certo? Então você modula script União, script seu, passo a passo. Quando você fizer o passo a passo, a primeira coisa que você tem que fazer depois do passo a passo são isso aqui, ó. As perguntas cruciais. Essas perguntas cruciais, elas vão te dar a possibilidade de você fazer um exame de sangue desse paciente. Você vai conseguir entender se ele é casado ou não, se ele é solteiro ou não. Quanto mais você extrai, mais você fica precisa. A maioria das pessoas perde aí. Eles têm vergonha de perguntar se o cara tem um carro ou uma moto de entrada. Se fora o valor do carro e a moto, ele tem algum recurso de entrada. Se ele pode passar um... Eu só faço simulação na certeza absoluta. Tipo, se a pessoa falar assim, eu acho que eu tenho X de FGTS. Eu falo, então consulta o FGTS ou eu vou colocar o que você acha. Depois, se mudar, aí já não é um problema meu. Então, por exemplo, a pessoa fala, você não tem como fazer mais ou menos se eu passar meus dados? Eu não trabalho mais ou menos, amigo. Quando você me passar as informações, não, porque eu fui num outro lugar, e no outro lugar eles fizeram lá pra mim sem eu passar o meu CPF. Então, lá no outro lugar eles são incompetentes. Aí, se o seu CPF, você tiver mais de 50 anos, vai financiar em menos tempo. Aí, o seu CPF interfere no prazo do financiamento. Então, eu não quero te passar um parecer mais ou menos. Entendeu? Então, mesmo operando com essa restrição, eu ainda tenho danos. Então, eu prefiro ser extremamente alinhado e correto para que eu ache uma equação. Se você não tiver renda, eu faço uma declaração de imposto de renda. Se tiver passado do tempo da declaração de imposto de renda, eu faço um CNPJ para você e faço um Prolabore. Se você tiver com o nome sujo e o seu esposo tiver com o nome limpo, eu separo vocês. Se vocês tiverem os dois com o nome sujo, eu financio no nome dos filhos de vocês. Se vocês tiverem, os filhos de vocês tiverem com o nome sujo, eu financio no nome da nora de vocês. De todos os jeitos eu acho uma saída. Não há como a pessoa não comprar.
Entendeu? Tudo tem uma solução. Então, quando eu estou diante de um cliente, eu penso dessa forma. De alguma forma, ele tem que me render algo. Quando eu estou com um cliente abaixo de 300 mil, que eu vejo que ele é vulnerável, suscetível, eu embalo na mesma energia dele. Por exemplo, aqui eu aperto minha mão. Você apertou forte, seu psicológico é forte, o meu também, eu aperto junto. Se você apertou aqui, ó, eu já sei que você é desconfiado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter entrega de chave, assinatura de contrato, eu vou te embriagar de resultados. Você entendeu? Apertou meio bambo, meio assim, ficou refém de mim. Entrou refém de mim. Entrou assim, aceitou bem. Se aceitou bem, eu vou na mesma velocidade. Entendeu? Então aqui eu já faço uma medida. Nessa medida é o seguinte. Se é muito calculista, tipo ali a mulher vestida do Itaú, dentro do Itaú, não é idiota, correto? Faz o projeto de graça. Eu doei, ninguém vai doar um projeto. Todo mundo quer receber antes. Eu não, eu já embriago ela. Porque ali ela vai ter que. A mulher vai falar assim: amiga, deixa eu ver, minha cama. Ela tem que ir lá na casa dela que ela mora, pegar a cama aqui e colocar dentro de um caminhão mental, trazer pro projeto, colocar a cama dela ali. Ela já tá mudando, você tá vendo que ela já tá mudando? Pra ver se cabe ali. Então, ali eu já envolvi o cérebro dela na venda. Aí o projeto, na hora que o projeto ficar pronto, sabe o que que acontece? Acontece o seguinte resultado, o cara chegou pra mim, eu vendi uma casa no condomínio, tem entrega da chave pra eles. O cara falou assim, Alexandre do céu, você me arrumou um problema, cara. Eu falei, mas o que eu arrumei de problema pra você? Ele falou, cara, o meu cunhado é arquiteto, ele quer me matar. Mas aí eu contei pra ele o que que aconteceu aqui. Eu falei, sério, o que que aconteceu aqui? Ele falou, cara, vim para mais uma experiência se eu ia comprar uma casa ou não. Aí me topa um cara igual você que fala que vai ver se o meu crédito tá à prova sem custo e sem obrigação. Eu, muito curioso, sem custo, sem obrigação, tá aqui meus documentos para ver. Aí, não muito satisfeito, você falou para mim que eu poderia desenvolver um projeto também sem custo e sem obrigação. Aí a minha mulher entra lá para fazer esse projeto sem custo, sem obrigação, fica 40 dias envolvido com a sua arquiteta, tá? E aí ela sai e fala, ó, meu projeto é esse, ou você faz, ou nós assinamos o divórcio. Como é que eu faço? Eu assinei, na hora que eu fui lembrar que o meu irmão era engenheiro. Você tá entendendo qual que é a linha de raciocínio? Então, passou de 350 para cima, viu que é um psicológico pá, despreocupa, dá o projeto para ela. Por que você pode dar um projeto para ela? Porque você já tem uma estrutura. Se você der um projeto dependendo da Bruna aqui, não, você tem que ter um arquiteta lá. Tem que ter um arquiteta lá, tem que ter uma... Um videomaker lá. Arquiteto, a gente já tem uma parceria. Entendeu? Tem que ter essa galera tudo. A arquiteta não pode ser de parceria e nem pode ser empreendedora. Senão ela vai falar assim, não, amiga, eu pego para mim, para fazer. Tem que ser a jogadora no perfil certo. Então aí você teve isso ao seu redor e você tem esse composto, por exemplo, dessas casonas aqui, porque isso aqui é o chamariz do terreno em construção em alto padrão. Aí você vai falar, Alexandre, mas por que você não pôs esses alto padrão para você tomar de casa, tudo? Porque eu tô fazendo valuation.